Olá, boa noite para você. Fundo Garantidor de Crédito recebe mais de 600 mil pedidos de ressarcimento de investidores do Banco Master. Mais de 100 cursos de medicina vão ser punidos após avaliação ruim e entidades veem resultado como risco à saúde da população. Em meio ao aumento da tensão entre Estados Unidos e Europa, governo russo elogia a tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Dos 800 mil credores do Banco Master, 600 mil já registraram o pedido de ressarcimento ao Fundo Garantidor de Crédito. Vamos até Brasília para conversar ao vivo com a Vanessa Lima, que traz mais atualizações sobre esse assunto. Vanessa, o volume de solicitações muito alto, né? Boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. É sim, viu, Giovana? De acordo com o último balanço divulgado pelo fundo, até às 8 horas da noite desta segunda-feira, 600 mil pedidos foram registrados. Desses, 400 mil já haviam sido, então, concluídos. É um total aí de mais de 11 mil pedidos processados por hora, o que corresponde a aproximadamente 3 solicitações por segundo. Ao todo, 800 mil credores têm direito a reaver valores que estavam aplicados no Banco Master. Depois de concluído o pedido, o valor é depositado na conta indicada pelo credor em até 2 dias úteis, limitado a R$250 mil por CPF ou CNPJ. O valor total a ser pago é de 40 bilhões e 600 milhões de reais, o maior socorro da história do Fundo Garantidor. Nesta segunda, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado anunciou a criação de um grupo de trabalho para monitorar as investigações sobre as supostas fraudes envolvendo o Banco Master. O grupo, que terá 7 membros e será coordenado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vai acompanhar as investigações. Giovana. Obrigada pelos detalhes. Uma boa semana para você aí, Vanessa. E olha, números divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria mostram que o faturamento no setor voltou a crescer em novembro, depois de 3 meses de queda. Aqui no nosso telão você acompanha. O faturamento real teve alta de 1,2% em novembro, na comparação com o mês anterior. Mesmo assim, o emprego na indústria teve a terceira queda consecutiva, recuou 0,2%. Na primeira semana de funcionamento, o Programa de Renovação Automática da Carteira Nacional de Habilitação atendeu mais de 320 mil motoristas. Segundo o Ministério dos Transportes, mais de 220 milhões de reais que seriam gastos em taxas, exames e custos administrativos foram economizados pelos condutores. Quem mais se beneficiou com a medida foram os motoristas com a CNH de categoria B, exclusiva para carros, seguidos por quem tem a CNH AB, que permite dirigir carros e motos. Essa opção de serviço está disponível para motoristas que fazem parte do Registro Nacional Positivo de Condutores, ou seja, quem não cometeu infrações de trânsito nos últimos 12 meses. E o Brasil bateu recorde de movimentação nos aeroportos em 2025. Foram quase 130 milhões de passageiros, um aumento de mais de 9% em relação ao ano anterior. Os voos nacionais tiveram mais de 101 milhões de passageiros. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil. E olha, 3 em cada 10 cursos de medicina no país foram reprovados no Exame Nacional de Formação Médica, o ENAMED. A prova obrigatória para os alunos tem o objetivo de avaliar a qualidade dos cursos de medicina. Das 351 graduações avaliadas, 107 tiveram desempenho insatisfatório. As notas vão de 1 a 5. 60% dos alunos dessas instituições tiraram entre 1 e 2. Por causa do baixo desempenho, 99 cursos de medicina vão sofrer algum tipo de sanção do Ministério da Educação, como processos administrativos e medidas cautelares, com proibição do aumento do número de vagas e até suspensão do vestibular. Não é caça às bruxas, não é punição de ninguém, é garantir que, principalmente, instituições que cobram do aluno
e cobram mensalidades caras, possam afetar custo de qualidade na formação de médicos nesse país. Em nota, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior afirmou que a adoção de sanções a partir de um exame ainda imaturo expõe instituições consolidadas, estudantes e o próprio sistema de formação médica a um cenário de instabilidade. Mais de 89 mil alunos e profissionais foram avaliados pelo ENAMED. Os melhores desempenhos foram de estudantes de instituições federais, com pontuação média de 83%. Há estudantes que estão prontos para o exercício médico e há outros que precisam, talvez, estudar um pouco mais, passar um pouco mais em treinamento. Boa parte, não todos naturalmente, mas boa parte desses cursos e desses estudantes não tão bem avaliados são oriundos de cursos jovens, eu diria. E esse é um fator. O representante do Conselho Federal de Medicina, ouvido pelo Jornal da Record, diz que há anos o órgão alerta para a queda na qualidade do ensino médico. Ele também comentou o impacto do problema em hospitais públicos e particulares. Há mais de uma década, o Conselho Federal de Medicina vem informando a sociedade, a classe médica, que a qualidade do ensino médico brasileiro caiu de uma forma vertiginosa. E isso a gente observa quando a gente sai de faculdades onde tinha hospital-escola, mestres e doutores médicos lecionando aula em medicina e modifica nessa última década, especialmente nessas últimas 2 décadas, quando a gente modifica essa realidade para universidades e faculdades onde não tem hospital-escola, onde não tem mestres e doutores, onde não tem ambientes de ensino, aprendizagem e treinamento para o estudante de medicina. Hoje, o estudante de medicina, quando se forma, e hoje o graduado em medicina, a gente observa que esse paciente está rodando mais vezes numa consulta médica, são mais pedidos de exames sendo formulados em uma consulta médica, a não resolução do problema para a população. Isso encarece, de alguma forma, o Sistema Único de Saúde e também o sistema suplementar. No cenário internacional, a Rússia confirmou que o presidente Putin recebeu um convite do governo americano para integrar o Conselho de Paz em Gaza. O Kremlin analisa a proposta. 60 nações receberam o convite para integrar o Conselho de Paz, presidido por Donald Trump, e que será responsável pela segurança e reconstrução da faixa de Gaza. O Conselho também deve administrar o território até a formação de um novo governo local. A Rússia afirmou hoje que o presidente Vladimir Putin avalia a participação, assim como o presidente Lula, que também foi convidado. O presidente argentino, Javier Milei, confirmou que deve integrar o grupo, assim como o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França disse que o presidente Emmanuel Macron vai recusar o convite. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que há uma divergência com o governo americano em relação à composição do Conselho. O premier citou o Catar e a Turquia, que foram convidados por Trump, e reforçou que esses países não enviarão militares para Gaza nem terão qualquer influência sobre o território. O acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas está na segunda fase, que prevê o desarmamento do Hamas e a reconstrução de Gaza. O governo russo elogiou a tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia como um território americano. A tensão entre Estados Unidos e Europa pode favorecer a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Trump entrará para a história se os Estados Unidos assumirem o controle da Groenlândia. A declaração, que parece um elogio, segundo analistas, esconde muito mais que isso, já que um conflito entre aliados causaria a extinção do artigo 5 da OTAN. O Pacto da Aliança do Tratado do Atlântico Norte, sob a liderança dos Estados Unidos, prevê que, se um país for atacado, os outros integrantes do bloco devem defendê-lo, o que não aconteceria. Isso significa que a OTAN se tornaria uma aliança europeia que precisaria substituir as forças americanas. E existe o risco de Putin ser encorajado a fazer algum tipo de incursão
porque esse seria um bom momento, explica Maria Marticiuti, analista do Centro de Políticas Europeias. Donald Trump não esconde o interesse que tem pela Groenlândia, ainda que os países europeus sejam contra. O argumento da Casa Branca é que se os americanos não controlarem o território, Rússia e China podem tomar essa atitude em breve. O que Trump talvez não esteja vendo é que a Groenlândia pode não ser o mais importante para a Rússia nesse momento. Enquanto a Europa e Estados Unidos estiverem focados na ilha do Ártico, a Rússia teria o caminho livre para vencer a guerra contra a Ucrânia. E mais uma instalação de energia ucraniana foi atingida por um ataque russo. De acordo com o governo da Ucrânia, 145 drones foram usados pela Rússia nesta segunda-feira. Milhares de pessoas ficaram sem energia, enquanto a Europa enfrenta temperaturas abaixo de zero. Na semana passada, a Ucrânia declarou o estado de emergência energética por conta dos últimos bombardeios que foram direcionados às instalações elétricas do país. E pelo menos 7 pessoas morreram em uma explosão dentro de um hotel no Afeganistão. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria desse ataque. A explosão atingiu um restaurante dentro de um hotel em Cabul, capital do Afeganistão. Entre as vítimas estão um cidadão chinês e 6 afegãos. Outras 12 pessoas também ficaram feridas. E depois de 11 dias de isolamento, o governo do Irã deu os primeiros sinais de que pode liberar o acesso à internet. A medida é discutida no parlamento depois da TV estatal ser alvo de um ataque hacker. Um ataque digital interrompeu a programação da TV estatal do Irã ontem à noite. Na tela, mensagens diziam que os Estados Unidos e a Europa estão ao lado dos manifestantes que protestam contra o regime. Há 11 dias, o regime iraniano deixou o país de mais de 90 milhões de habitantes praticamente incomunicável. Telefone e sinal da internet foram cortados. Grupos de monitoramento digital afirmam que a conexão no país atingiu níveis mínimos nesta segunda-feira. Ainda disseram que há indícios de que o governo testa uma nova rede com filtros e controle de conteúdo. Em meio à repressão, os protestos perderam força nos últimos dias. Uma autoridade iraniana admitiu a agências de notícias que o número de mortos na repressão aos protestos já passa de 5 mil. As manifestações foram motivadas pela crise econômica, mas o movimento evoluiu para um protesto contra o regime dos ayatolás, que governa o país desde o fim da década de 70. E o incêndio em um shopping no Paquistão deixou pelo menos 23 mortos. Cerca de 40 pessoas ainda estão desaparecidas. O fogo começou na noite de sábado em uma das lojas do shopping e se espalhou pelo prédio. Equipes de resgate trabalham para localizar sobreviventes entre os destroços. Autoridades investigam a causa do incêndio, mas suspeitam que um curto-circuito tenha iniciado as chamas. O governo prometeu apoio às famílias das vítimas. A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou que vai dissolver o parlamento nesta sexta-feira e convocar novas eleições. A eleição dos novos deputados da Câmara dos Representantes foi marcada para o dia 8 de fevereiro. Segundo a primeira-ministra, a convocação antecipada busca garantir um mandato mais forte para avançar com a agenda do governo. A medida foi anunciada menos de 3 meses depois da posse, que marcou a chegada da primeira mulher ao comando do país. Entre os principais pontos da nova gestão estão o corte de impostos e o aumento de gastos com defesa. A China divulgou dados que confirmam uma crise demográfica histórica. De Tóquio, a correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Oi, bom dia, Silvia. Oi, Giovana, boa noite para você e a todos. Os números divulgados pelo governo chinês mostram que a população do país caiu pelo 4º ano consecutivo. Em 2025, a China registrou mais de 11 milhões de mortes e cerca de 8 milhões de nascimentos. O pior resultado desde 1949, ano da fundação do regime comunista. 10 anos depois do fim da política do filho único, o país ainda não conseguiu reverter a tendência. Mesmo com incentivos do governo, os jovens chineses estão se casando menos, tendo menos filhos e adiando a formação
formação de família, principalmente por causa do alto custo de vida e da pressão no mercado de trabalho. É uma situação parecida com a do Japão e da Coreia do Sul, que também enfrentam queda na natalidade e envelhecimento rápido da população. Especialistas alertam que, na China, esse processo pode impactar diretamente a economia e a força de trabalho e o crescimento do país nas próximas décadas. Giovana. Silvia, muito obrigada. Uma tempestade de neve provocou um engavetamento com quase 100 veículos no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A neve intensa reduziu a visibilidade na manhã desta segunda-feira. Motoristas perderam o controle dos veículos, resultando em um engavetamento com quase 100 automóveis. Imagine só, entre eles 6 caminhões. Não há registro de vítimas. O governo da Espanha prometeu uma investigação rigorosa, transparente, depois de registrar o pior acidente ferroviário em uma década no país. A sobrevivente descreve o que presenciou. Havia pessoas feridas, muitas em estado crítico, e não podíamos fazer nada. Não podem fazer nada. Eram quase 8 da noite no horário local, quando o acidente entre 2 trens de alta velocidade aconteceu. Um deles saiu de Madrid com destino a Huelva. O outro viajava de Málaga para a capital espanhola quando houve o choque perto da estação de Ademús, na Andaluzia. Os últimos vagões de uma das composições descarrilaram e atingiram o trem que seguia no sentido contrário. Não houve tempo para acionar o sistema de freios. A batida foi num longo trecho de reta, fato considerado muito estranho pelo ministro dos Transportes. O acidente é tremendamente estranho. Autoridades espanholas não descartaram a hipótese de falta de manutenção. Em agosto do ano passado, o Sindicato dos Maquinistas da Espanha teria enviado uma carta à empresa responsável pelo serviço, denunciando problemas estruturais nos trilhos, justamente no trecho onde aconteceu a colisão. A empresa confirmou ter recebido a carta e reforçou que a linha era segura. Peritos estiveram no local para recolher evidências. Uma das suspeitas é de falha na soldagem de trilhos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez prometeu absoluta transparência sobre as causas do acidente. O Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda-feira em Davos, na Suíça. O evento vai até sexta-feira e tem como tema um espírito de diálogo, com debates sobre desafios geopolíticos, econômicos e tecnológicos. Participam mais de 3.000 delegados de 130 países, incluindo 64 chefes de Estado e de governo, segundo a organização. O Brasil é representado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que lidera ações de cooperação internacional e participa de debates sobre o crescimento na América Latina. Mais de 5.000 produtos brasileiros vão ter o imposto zerado assim que entrar em vigor o acordo entre Mercosul e União Europeia. Em um prazo de até 15 anos, quase 9.000 produtos brasileiros terão um imposto zerado. Mas logo que o acordo começar a valer, mais da metade desses produtos estará isenta. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, os setores mais beneficiados são os de alimentos, máquinas e equipamentos, metalurgia, informática e produtos químicos. Com o acordo, mais de 4.000 produtos europeus taxados ao entrar no Brasil também ficarão isentos. A formalização do acordo é uma virada estratégica para a indústria brasileira e deve melhorar a integração internacional do país ao comércio global. Hoje, o Brasil participa de cerca de 8% das importações mundiais de bens, segundo a CNI. Com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia, a participação deve subir para 36%. A indústria sustenta a maior parte do comércio bilateral entre Brasil e União Europeia. 46,3% das exportações brasileiras ao bloco europeu são de bens industriais. Em 2024, a União Europeia foi destino de quase 50 bilhões de dólares em exportações brasileiras, o equivalente a 14,3% do total exportado pelo país. O acordo não se limita só a questões de bens e tarifas. Ele vai além, trazendo dispositivos
que garantem com que a União Europeia e Mercosul tenham a possibilidade de estabelecer uma parceria de longo prazo. Dispositivos, por exemplo, ligados a investimentos, fomento do investimento e a facilitação do investimento. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi assinado sábado, durante cerimônia em Assunção, no Paraguai. Para entrar em vigor, depende agora da ratificação do Parlamento Europeu e dos congressos nacionais de cada país membro do Mercosul. Uma forte chuva atingiu o litoral de São Paulo nesta segunda-feira. Em Ilhabela, bombeiros procuram uma mulher que desapareceu em uma cachoeira depois de ter sido levada por uma tromba d'água. E em outros pontos, a chuva provocou alagamentos. As tempestades mais intensas atingiram o litoral sul de São Paulo. Em Peruíbe, choveu cerca de 170 milímetros. Mais do que é esperado para metade do mês. Ruas ficaram completamente alagadas. Mesma situação em Itanhaém e Mongaguá. Uma das principais avenidas de Santos chegou a ficar interditada por causa da inundação. Também choveu forte no litoral norte do estado. E no Rio de Janeiro, a Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte para as próximas horas. Vamos para lá então com o Pedro Dobal, que tem mais informações. Muita chuva por aí, Pedro. Boa noite. Ele não está ouvindo a gente? Eu vou seguir daqui então. Está chovendo bastante no Rio de Janeiro, na capital fluminense, desde o início da tarde desta segunda-feira. O temporal já causou diversos pontos de alagamento em toda a cidade do Rio, também na região metropolitana, como vocês veem aí nas imagens. Há registros de bolsões d'água em bairros da Zona Norte, Zona Oeste, no centro da capital também. Durante a chuva, um jacaré apareceu no meio de uma rua em Duque de Caxias, assustando os moradores. A condição do clima se deve à passagem de uma frente fria em conjunto com a formação de um canal de umidade. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de chuva forte, também raios, ventos que podem chegar a 75 quilômetros por hora. A chuva deve persistir até o início da tarde de terça-feira, feriado na cidade, então, do Rio de Janeiro. A orientação para a população é a seguinte: acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas de risco durante os períodos de chuva mais intensa. Agora a gente vai então para Belo Horizonte, porque a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva extremamente forte para esta terça-feira. Pablo Nascimento traz mais detalhes agora para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Exatamente, Giovana. Boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Esse alerta da Defesa Civil é devido à segunda ocorrência desse ano do fenômeno conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno provoca por aqui, ele aumenta bastante o risco de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento aqui na capital mineira. O volume de chuva previsto, acumulado para a capital até sexta-feira, pode chegar a 300 milímetros, o que também aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta vermelho para a possibilidade de um grande volume de chuva que é previsto para partes de Minas Gerais e também do Espírito Santo até a noite desta terça-feira. Giovana. Todo mundo tomando bastante cuidado, com bastante cautela, né? Obrigada pelas informações. 2 ciclistas estão perdidos na Serra do Mar, em São Paulo, há 5 dias. Essa é a última imagem dos ciclistas registrada por uma câmera de monitoramento. Gilberto Alves de Almeida, de 62 anos, e Carlos Gomes Pereira, de 56 anos, estavam em uma trilha de terra no dia 14 de janeiro. O destino era uma cachoeira que fica na região da Serra do Mar, no município de Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo. Mas eles se perderam no caminho. Esse foi o áudio enviado por Gilberto ao cunhado, mas ele não explicou a localização exata. Bom, meu filho, nós viemos fazer a trilha aqui, se perdemos. Agora nós estamos descendo o rio. Entendeu? Não sei se nós vamos chegar hoje, não. Assim que os bombeiros foram comunicados, concentraram as buscas em Juquitiba. Mas a área total de atuação é muito extensa. E nós não sabemos, nós não conseguimos precisar de onde eles saíram e qual era o destino final deles. Então, a incerteza, como há diversos leitos, diversos córregos, diversos cursos de rio, a gente tem que procurar um por um até encontrar qualquer vestígio dessas 2 vítimas. Como o final de muitas trilhas da Serra do Mar,
é no litoral paulista, equipes dos bombeiros aqui da região ajudam na localização dos ciclistas. Um dos pontos de atuação é um caminho que passa por essa área rural de Itanhaém. A chuva dificulta o trabalho das equipes de resgate. A gente deita para dormir, começa a pensar, porque a gente está num lugar, né, com conforto, coberta, e fica imaginando onde que ele pode estar, se ele conseguiu comer alguma coisa. É muito desesperador. Em Joinville, um motociclista ficou ferido depois de ter sido arrastado pelo pescoço por um cabo de telefonia. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Tiago Corrêa foi arrastado por mais de 50 metros depois que um ônibus passou, enroscou em um fio que estava solto na rua e puxou o motociclista. Tiago recebeu atendimento e agora está bem. A família dele registrou um boletim de ocorrência e a empresa responsável por essa manutenção de cabos lamentou o ocorrido. Vamos mudar de assunto? Já estão abertas as inscrições para o SISU, o sistema que dá acesso a universidades públicas de todo o país. Esta é a maior edição da história do programa, com quase 275 mil oportunidades. Esta edição do SISU terá apenas uma etapa de inscrição, valendo para vagas do primeiro e do segundo semestre nas universidades públicas. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site sisualuno.mec.gov.br. A novidade este ano é que, ao se inscrever no SISU, o sistema passa a considerar automaticamente a melhor nota do Enem dos últimos 3 anos. O Ministério da Educação reforça que não há cobrança de taxa de inscrição. São quase 275 mil vagas em mais de 7 mil cursos oferecidos por 136 instituições públicas de ensino superior. O candidato pode escolher até 2 opções de curso. O maior número de instituições ofertando cursos importantes em todas as áreas, inclusive com cursos novos na área de inteligência artificial, na área de STEAM, na área de engenharia, de tecnologia. São novos cursos adaptados ao novo mundo do trabalho atualmente. A Ana teve um bom desempenho no Enem, com destaque na redação. Ela já fez a inscrição no SISU e aguarda ansiosa pela aprovação em medicina ou direito. Que a gente consegue concorrer a uma universidade federal, realizar nossos sonhos através do Enem. 5 mil números, em média, são registrados por dia na plataforma Não Perturbe da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Em operação desde 2019, esse serviço contra ligações indesejadas tem mais de 14 milhões de números cadastrados. Ligações persistentes, mensagens repetidas e ofertas que não param de chegar. Muito. Insuportavelmente. Toda hora, todo instante. Não consigo silenciar, mas eu vou bloqueando um. Infelizmente, é o que eu consigo fazer. A Ellen recebe entre 20 e 30 ligações por dia. As chamadas começam cedo, se repetem ao longo do dia e atrapalham o trabalho. Já cheguei a bloquear 35 números, assim, do nada. Para, assim, 10 minutos. Daqui a pouco começa tudo de novo. E você está ali trabalhando, focada no trabalho, e essas ligações acabam te desconcentrando. Então, atrapalha bastante. A tentativa de barrar ligações indesejadas continua crescendo no país. Só no ano passado, a plataforma Não Me Perturbe recebeu 1.700.000 novos cadastros, uma média de quase 5 mil pedidos por dia. O cadastro na plataforma é gratuito. Pode ser feito de forma presencial nos PROCONs ou pela internet, pelo site nãomeperturbe.com.br. O bloqueio vale apenas para ligações de empresas de telecomunicações e de oferta de crédito consignado. Cobrança não é bloqueada, então se você eventualmente tem uma dívida, né? Se você tem alguma questão em aberto com alguma empresa, você continua recebendo esse tipo de chamada, por exemplo. Além do incômodo, especialistas alertam que o excesso de ligações facilita a ação de criminosos, que se aproveitam da confusão para enganar as vítimas. Os golpistas usam essa sombra do telemarketing, a sombra dessas chamadas abusivas para cometer crimes, para cometer golpes. É extremamente importante que o consumidor não passe absolutamente nenhuma informação de token, de senhas, informações pessoais, né? Principalmente nas chamadas recebidas. No próximo domingo, o rompimento da barragem Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho,
completa 7 anos. Para as famílias e para os sobreviventes, apesar do tempo, a dor e a busca por respostas continuam. Falar sobre o dia em que a irmã morreu ainda é difícil para Pedro Henrique. O ajudante de produção estava na mina e escapou por pouco do rompimento da barragem. Hoje, a gente não ter ela aqui dói demais. Priscila Ellen da Silva, de 29 anos, trabalhava há 10 anos como técnica em planejamento na mineradora e foi atingida pela lama no dia 25 de janeiro de 2019. A mãe dela se lembra bem do momento em que soube da tragédia. Eu comecei a ligar, eles não me atendiam mais, Priscila não me atendeu mais. Chamava. 2 vítimas seguem desaparecidas. Os 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos que desceram da barragem contaminaram centenas de propriedades e poluíram vários cursos d'água, incluindo o rio Paraopeba. A menos de uma semana da data que marca os 7 anos do rompimento da barragem, familiares e atingidos fizeram um ato simbólico em Córrego do Feijão, local da tragédia. Rosas em homenagem às vítimas foram plantadas. Apesar do acordo firmado em 2021, a catástrofe que atingiu Brumadinho deixou um rastro de insegurança em todo o país. Uma pesquisa encomendada pela Associação das Vítimas do Rompimento mostra que, após a tragédia, apenas 8% dos brasileiros se sentem seguros em locais próximos a barragens. E boa parte da população acredita que um novo rompimento ainda pode acontecer. O acordo de reparação destinou 37 bilhões de reais para compensação e restauração dos danos provocados pelo rompimento. Além da recuperação da área atingida, serão atendidos 25 municípios da Bacia do Paraopeba que sofreram impactos do mar de lama. Mas quem vive na região afetada diz que as ações ainda são insuficientes para corrigir os estragos feitos pelos rejeitos de minério. É muito importante que a gente não deixe que esse crime seja esquecido, porque reparação para quem morreu não existe. Em nota, a Vale informou que até dezembro do ano passado, 81% das obrigações do acordo judicial foram cumpridas. A empresa destacou ainda que não tem nenhuma barragem em nível máximo de emergência e que já indenizou mais de 17 mil pessoas. Para quem escapou com vida, resta recomeçar. Uma tarefa difícil que Pedro Henrique tenta cumprir há quase 7 anos. Nada voltou ao normal, né? Todo dia a gente vive um pouco aquele pesadelo. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa semana.